Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre palpites, prognósticos e odds dos principais jogos da rodada. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Antes das análises, solta! Vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais uma rodada trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Bora lá, time! Primeiro prognóstico do dia, começaremos na Inglaterra, Premier League, Liverpool vs Leicester, jogo às 16h45 na casa do Liverpool. Olhando zona de classificação, o Liverpool na segunda posição com 48 pontos e um jogo a menos que o City. Se o Liverpool vencer, vai para 51, ficando apenas 6 pontos do City. Já o Leicester, meio de tabela, 10ª posição, com 26 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races, né? O Liverpool jogando em casa, dos 10 últimos jogos, é uma race monstruosa, empatou apenas uma partida e venceu 9, uma tendência de vitórias muito forte jogando em casa. Falando aqui de mercado de gols, over 1,5, over 2,5, batendo com muita tranquilidade e altos percentuais. E o Liverpool em casa geralmente faz gol. Agora o Leicester jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, percebam algo interessante, fora de casa vence pouco, apenas 2 partidas, empatou outras 3 e perdeu 5. Tem uma tendência de derrotas aqui mais acentuada fora de casa. Com relação ao mercado de gols, é um time com placares elásticos, toma e faz muitos gols como visitante, tá legal? Agora a questão histórica, o predomínio sim é do Liverpool, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4 vitórias e um empate pro lado do Liverpool. O que me chama a atenção aqui é a questão dos gols, tá? Todos os placares aqui, over 1,5 no mínimo. Dos 5 últimos jogos, em 4 batendo o over 2,5. E dos 5 últimos jogos, em 4,45 na casa do Wolverhampton. Olhando zona de classificação, o Arsenal na 6ª posição com 36 pontos. E o Wolverhampton na 8ª posição com 34 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Wolverhampton jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5. Sim, costuma vencer mais jogando em casa. Falando aqui de mercado de gols, over 1,5 acima de 1,5 gol, batendo em 50% dos 10 últimos jogos, e o over 2,5 acima de 2,5 gols, batendo em 40% dos 10 últimos jogos. Agora o Arsenal, como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Acaba tendo uma tendência de vitórias e derrotas fora de casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 60% dos 10 últimos jogos. E o over 2,5 batendo em 50% dos 10 últimos jogos. O que me chama a atenção aqui no histórico, time, vamos lá. A questão de vitórias acaba sendo bem equilibrada, tá? Com 1, 2 vitórias para o Wolverhampton e 1, 2, 3 vitórias para o Arsenal. O confronto histórico é equilibrado. Mas percebam aqui comigo, Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. Vamos de Audax versus Flamengo, jogo às 19 horas na casa do Audax. Olhando a tabela de classificação, o Flamengo na 4ª posição com 7 pontos e o Audax na 8ª colocação com 4 pontos. Fazer um resumo rápido aqui do Flamengo até o momento, são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, perdeu para o Fluminense, o clássico, né, por 1-0, e o Audax vem aqui de 2 derrotas, 1 empate e 1 do Rio e chegando em São Paulo. E você que já chegou até aqui, já deu aquela curtida? Já fez aquele comentário? Time, conto com vocês. Dessa maneira o canal cresce, fortalece e chega a mais pessoas. E também não deixe de nos seguir. Onde? No Telegram, sempre com dicas diárias. Vou deixar link no comentário fixado, clica e chega junto. E o Instagram e TikTok, também aí ao lado da tela, clica e comece a nos seguir. Muitas informações e tips diárias. Dessa maneira, você vai ficar muito bem informado e com muitas tips, te ajudando aí a ter sucesso no longo prazo no mundo das apostas esportivas. Bora lá, Corinthians versus Mirassol, jogo às 21h30 na casa do Corinthians. Olhando aqui a tabela de classificação, na chave do Corinthians, o Corinthians lidera o grupo com 7 pontos, tem aqui um empate,
2 vitórias e 1 derrota. Esses 2 últimos jogos do Corinthians, jogos aqui movimentados em gol, né? 2-1 contra o Santos e depois 3-2 com o Ituano. E o Mirassol na segunda posição do seu grupo. E o Mirassol, ponto importante aqui e interessante, ele ainda não perdeu no Campeonato Paulista. São 2 vitórias e 2 empates. E jogos sempre comuns. Vamos lá, perdeu 3, empatou 1 e venceu 6. Tem uma tendência aí mais forte de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 e over 2,5 batendo em 60% dos 10 últimos jogos. Agora olhando a equipe do Valência, jogando como visitante, percebam, é uma race bonita, perde apenas 3 partidas, empatou outra e venceu 6. Também costuma ter uma tendência aí de vitórias jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 e over 2,5 batendo em 80% dos 10 últimos jogos. E o que me chama a atenção dessa equipe do Valência é que dos últimos 10 jogos ela marcou em 9 fora de casa. Costuma ser muito aguda jogando aí como visitante. Olhando aqui um pouquinho a parte histórica entre as duas equipes, temos 2 empates, 3 em Itália, um jogo de Copa, vamos de Atalanta versus Fiorentina, jogo às 14 horas na casa da Atalanta. Olhando a race da Atalanta jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 3, empatou 4 e venceu 3. Tá oscilando, né, entre vitórias, empates e derrotas. É um time bem over jogando em casa, geralmente com placares elásticos, tá legal? Agora a Fiorentina jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, empatou 2, venceu 3 e perdeu 5. Acaba perdendo um pouquinho mais jogando fora de casa. E lembrando que a Fiorentina aí perdeu a referência do seu ataque, né? O Dusan Vlahovic foi vendido para a Juventus. A Fiorentina, até novembro, ela estava oscilando na questão de gols, mas depois de novembro ela vem numa tocada mais over, né? Um time mais ofensivo, fazendo mais gols. Então é um time, neste momento, mais over. Olhando um pouquinho o histórico dos 5 últimos jogos entre Atalanta e Fiorentina, temos aqui uma vitória para a Fiorentina, um empate e são 3 vitórias para a equipe da Atalanta. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, dos 5 últimos jogos, os 5 da Itália, vamos de Juventus versus Sassuolo, jogo às 17 horas em Turim, casa da Juventus. Antes de mostrar a race para vocês, quero mostrar algo importante no momento que eu gravo o vídeo. A Juve tem alguns desfalques, tá? Alexandro, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa e Winter. Esses são alguns desfalques. É interessante aí um pouquinho antes do jogo vocês olharem a escalação, porque de repente atualiza e pode ser que algum desses jogadores citados voltem aí e retornem ao time, tá bom? Agora sim, olhando o race das equipes, a Juve jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu apenas uma partida, perde muito pouco jogando em casa, empatou uma e ganhou 8. Uma tendência de vitórias muito forte jogando aí em seus domínios. Falando de mercado de gols, a Juve acaba sendo mais over 1,5, tá legal? Um percentual muito bom. A Juve faz muitos gols, mas no over 2,5 ela vem mais tímida. Não são placares tão elásticos. Agora falando do Sassuolo. O Sassuolo. Sassuolo é o seguinte, galera. Quer ver gol? Assiste jogo do Sassuolo. Sai gol pra tudo que é lado. Falando aqui dos últimos 10 jogos, perdeu 3, empatou 4 e venceu 3. Acaba oscilando entre vitórias, derrotas e empates fora de casa. Mercado de gols, over 1,5, over 2,5 em alta escala. E olha só, o Sassuolo fora de casa, dos 10 últimos jogos, marcou em 9. Então é um time visitante que geralmente faz gol, tá legal? Falando um pouquinho aqui do histórico, dos 5 últimos jogos entre Juventus e Sassuolo em Turim, temos aqui uma vitória para o Sassuolo, um empate e são 3 vitórias para a Juve. E percebam que dos 5 últimos jogos é aquilo que eu passei para vocês. Quer ver gol? Chama o Sassuolo. Os 5 jogos com over 2,5, tá legal? E dos 5 últimos jogos, quais últimos jogos do time mandante apresenta 2 derrotas, perde pouco jogando em casa, 4 vitórias e são 4 empates. Apresenta uma tendência de vitórias e empates jogando em casa. Falando aqui de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, batendo em 90% dos 10 últimos jogos. Over 2,5, batendo em 50% dos 10 últimos jogos.
E uma coisa que me chama muito a atenção, é um time que em casa praticamente não passa em branco. Dos 10 últimos jogos, marcou em 9, ou seja, 90% dos 10 últimos jogos marcando gols. Agora a equipe do Adana, dos 10 últimos jogos como visitante, perdeu 3 partidas, também não perde muito, empatou 2 e venceu 5. Apresenta assim uma boa tendência de vitórias jogando como visitante. Falando de mercado de gols, também é um time bem over. Dos últimos 10 jogos, over 1,5 em 90%, over 2,5 em 60% e fora de casa geralmente faz gol. É um time muito agudo. Dos últimos 10 jogos, marcou em 8, um aproveitamento aí de 80%. O histórico só reforça todas as informações dos 5 últimos jogos. Temos aqui, vou olhar só mercado de gols, tá, time? Porque a gente viu que na Race os times são equilibrados. Então, falando somente de mercado de gols, dos 5 últimos jogos, percebam, é muito importante. 4 batendo ambas marcam e 4 batendo over 2,5. A tendência não fica só na Race, a tendência também. Sim, que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Aciona o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.